Primeiro exemplo. Dada a transformação linear de f de R3 em R2, tal que f de x, y, z é igual ao vetor 2x menos y mais z e 3x mais y menos 2z. E as bases A, que possui o vetor V1 de coordenadas 1, 1, 1, V2 de coordenadas 0, 1, 1, V3 de coordenadas 0, 0, 1. E a base B, que possui vetores W1 de coordenadas 2 e 1 e vetor W2 de coordenadas 5 e 3. Letra A. Determinar a matriz de transformação linear da função f nas bases A e B. Solução. Esta matriz de transformação linear ela é da ordem 2 por 3, pois o espaço de chegada tem dimensão igual a 2 e o espaço do domínio tem dimensão igual a 3, enquanto o espaço do contradomínio tem dimensão igual a 2. Assim, para achar a matriz de transformação linear, a primeira coluna será formada pela imagem do primeiro vetor da base A em termos dos vetores da base B. Então, será as coordenadas da imagem do primeiro vetor da base A em termos dos vetores da base B. A segunda coluna será dada pelas coordenadas da imagem do segundo vetor da base A em termos da base B. A terceira coluna será formada pelas coordenadas da imagem do terceiro vetor da base A em termos dos vetores da base B. Assim, vamos achar a primeira coluna. O primeiro passo para achar a primeira coluna é achar a imagem do primeiro vetor da base A. O primeiro vetor da base A tem coordenadas 1, 1, 1. E a sua imagem será dada pelo vetor de coordenadas 2 vezes 1 menos 1, mais 1, e 3 vezes 1 mais 1 menos 2 vezes 1. Assim, a imagem do primeiro vetor da base A será dada pelo vetor de coordenadas 2 e 2. Esse vetor de coordenadas 2 e 2, ele é um vetor relacionado à base canônica de R2. Agora vamos colocar essa coordenada 2 e 2 em termos da base B. Assim, faremos igualando o vetor 2 e 2 como uma combinação linear dos vetores da base B, em que as suas coordenadas serão a primeira coluna da matriz de transformação linear. Igualando essa combinação linear ao vetor de coordenada 2 e 2, encontramos o seguinte sistema: 2A11 mais 5A21 igual a 2. E A11 mais 3A21 igual a 2. Resolvendo esse sistema de equações, encontramos que A11 é igual a menos 4 e A21 igual a 2. Para encontrarmos a segunda coluna da minha matriz transformação linear, vamos encontrar primeiro a imagem do segundo vetor da base A. A imagem do segundo vetor da base A é igual a f do vetor 0, 1, 1, que é igual ao vetor 2 vezes 0 menos 1, mais 1, 3 vezes 0 mais 1 menos 2 vezes 1. Assim, a imagem do segundo vetor
da base A em termos da base canônica é o vetor de coordenadas 0, menos 1. Agora vamos transformar esse vetor 0, menos 1 como uma combinação linear dos vetores da base B, em que os coeficientes formarão a minha terceira coluna da matriz de transformação linear. Assim, a imagem do segundo vetor da base A em termos dos vetores da base B será igual a 0 menos 1, que é igual à combinação linear dos vetores da base B. E desta igualdade nós encontramos o seguinte sistema de equações: 2A12 mais 5A22 igual a 0. E A12 mais 3A22 igual a menos 1. Resolvendo esse sistema de equações, encontramos que A12 é igual a 5 e A22 é igual a menos 2. Temos assim a segunda coluna da minha matriz de transformação linear. Vamos encontrar agora a terceira coluna da minha matriz de transformação linear. O primeiro passo é encontrar a imagem do terceiro vetor da base A, que é igual a f de 0, 0, 1. Esta imagem do terceiro vetor, ela vai ser igual ao vetor 2 vezes 0 menos 0 mais 1, 3 vezes 0 mais 0 menos 2 vezes 1. A imagem do terceiro vetor da base A em termos da base canônica de R2 é igual ao vetor de coordenadas 1 menos 2. Vamos transformar agora esse vetor 1 de coordenadas 1 e menos 2 em termos da base B. Assim, igualamos o vetor de coordenadas 1 e menos 2 como uma combinação linear dos vetores da base B, em que os coeficientes dessa combinação formarão a minha terceira coluna da minha matriz transformação linear. Desta igualdade, desta combinação linear, temos o seguinte sistema de equações: 2A13 mais 5A23 igual a 1, A13 mais 3A23 igual a menos 2. Resolvendo esse sistema de equações, encontramos que A13 é igual a 13 e A23 igual a menos 5. Desta forma, temos os elementos da terceira coluna da minha matriz transformação linear. Assim, a minha matriz transformação linear terá na sua primeira coluna os elementos menos 4 e 2, na segunda coluna 5 e menos 2 e na terceira coluna 13 e menos 5. Letra B. Se o vetor V de coordenadas 3, menos 4 e 2, vetor com componentes em relação à base canônica, calcular a imagem de V em relação à base B através da equação matriz de transformação linear aplicada ao vetor V em relação à base A. O primeiro passo para resolver esse exercício é expressar o vetor V em termos da base A. Assim, a base A terá as componentes A, B, C. Então, igualando o vetor V a uma combinação linear da base A, cujas componentes são A, B, C, teremos a seguinte igualdade. O vetor V é igual a A vezes o vetor V1 mais B vezes o vetor V2 mais C vezes o vetor V3. Desta relação vai surgir o seguinte sistema de equações:
A igual a 3, A mais B igual a menos 4, A mais B mais C igual a 2. Sistema cujas soluções é A igual a 3, B igual a menos 7 e C igual a 6. Ou seja, o vetor V em relação à base A possui coordenadas 3, menos 7 e 6. Substituindo a minha matriz transformação linear e a minha matriz matriz coluna de V na base A e multiplicando a matriz transformação linear pelo matriz coluna do vetor V na base A, encontramos a imagem de V na base B igual ao vetor cujas coordenadas é 31 e menos 10.